Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Nós estamos já há alguns meses nessa jornada pelo livro de Hebreus e chegamos no capítulo 11, estamos dando uma atenção um pouco mais específica nesse capítulo, porque ele tem um conteúdo assim extremamente fantástico, profundo, capaz de nos inspirar a fé. É o capítulo da fé. Na semana passada, nós fomos ministrados nos 3 primeiros versículos, onde vimos a fé verdadeira, que é aquela fé que crê no Deus que criou todas as coisas com a sua palavra poderosa. Mas não só isso. Quem crê nesse Deus faz dele o seu Deus. E dessa forma se torna testemunha de grandes coisas. Nós perguntamos, nós queremos ver grandes coisas na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor? Creio que assim como eu, você também quer ver grandes coisas. Esse Deus que tudo pode, faz grandes coisas. Nós podemos testemunhar isso para outras pessoas. Mas essa fé também confia naquilo que nós não podemos ver. Nas promessas que foram feitas, naquilo que Deus faz e nós não vemos. E no capítulo aqui dos heróis da fé, nós vamos entrar então agora a partir do versículo 4 e vamos ler até o versículo 7. Hoje nós vamos buscar orientação na palavra a partir do exemplo da fé de 3 personagens da Bíblia. Um muito conhecido e 2 pouco conhecidos. Quase não ouvimos falar, mas são considerados heróis da fé. Vamos ver então capítulo 11, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Feche os teus olhos, nós vamos orar para que Deus fale conosco. Já oramos, o Jair intercedeu por nós, mas nós queremos interceder agora também pela família da Neiva, que está enlutada. Neiva perdeu seu pai, seu Luiz. Nós vamos clamar pela misericórdia de Deus sobre a vida dos nossos irmãos que sofrem nesse momento. Vamos orar mais uma vez por eles? Pai, quão bom, Senhor Deus, é nós debruçarmos o nosso coração, a nossa mente na Tua palavra, Pai. Esse momento é um privilégio. Por isso, fala conosco, Senhor Deus. Mas alguns irmãos nossos estão impedidos de estar aqui. Alguns irmãos sofrem, choram. Nós clamamos em favor deles, Senhor Deus, especialmente Neiva, o Eudes, a família deles. A Neiva perdeu seu pai. Clamamos pela Tua misericórdia, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito se faça presente, derramando sobre eles o milagre do consolo que só o Senhor pode dar. Ser presente ali, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, através da vida dos irmãos também, familiares e amigos, que eles se sintam consolados, abraçados pelo Senhor nesse momento
Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então nós entramos aqui, meus irmãos, no início da lista dos heróis da fé. Os 3 primeiros versículos introduziram o capítulo ali nos dizendo o que é a fé, uma definição. Né? Nós vimos a definição da fé verdadeira, vimos semana passada. Agora a gente então inicia a lista dos heróis da fé com esses 3 personagens. Abel, Enoque e Noé. Noé é muito conhecido. Noé é o cara dos bichinhos, né? Todo mundo conhece o Noé. Pouco ouvimos falar na Bíblia a respeito de Abel e pouco também a respeito de Enoque. Mas notem que eles são considerados heróis da fé. Foram citados aqui como exemplo, e a intenção do autor é inspirar o povo daquela época a uma fé nesse nível, no nível do Abel, no nível do Enoque, no nível do Noé. E a intenção do Espírito Santo é inspirar a mim e a você também a desenvolvermos uma fé a partir desses exemplos. Então vamos ver que exemplos são esses que nós temos aqui em Hebreus 11, a partir de Abel, Enoque e Noé. Vamos começar com Abel. Abel, meus irmãos, nos traz a perspectiva da fé, da adoração. Quando alguém crê em Jesus, quando alguém se entrega a Jesus, quando alguém confia em Deus, quando alguém é selado pelo Espírito Santo, abre-se essa perspectiva na sua vida, a perspectiva da adoração. E nós temos aqui o exemplo de Abel. Pouquíssimo se fala sobre o Abel na Bíblia. Se nós formos retomar uma leitura lá de Gênesis 4, nós vamos encontrar o Abel no mesmo capítulo que anuncia o nascimento de Abel, nós temos a sua morte trágica. No mesmo capítulo. A impressão que dá quando a gente lê o texto é que Abel morreu novo, morreu jovem. Nós temos ali em Gênesis 4 o primeiro homicídio que aconteceu entre 2 irmãos. Mas o que chama a atenção é a fé de Abel. Hebreus retoma a história de Abel, dizendo que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Mas se nós formos lá em Gênesis 4, e eu queria convidar você para ir lá comigo em Gênesis 4, são apenas 2 versículos. Marque aí na sua Bíblia, deixa marcado aí o Hebreus 11, e vamos rapidamente abrir lá em Gênesis 4. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler 2 versículos apenas. Versículo 4 e 5. Quem não sabe onde fica Gênesis, aí vamos ter uma conversa depois, né? O culto, aí está complicado, não achar Gênesis aí. Gênesis capítulo 4, versículo 4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então o que nós temos aqui, meus irmãos? O relato com o qual o autor de Hebreus está retomando a história de Abel e recontando, olha, a fé de Abel foi demonstrada no ato da adoração, no ato da oferta, no ato do culto. Provavelmente os pais, Adão e Eva, ensinaram Abel e Caim a cultuar a Deus, a trazer oferta ao Senhor, a oferecer sacrifício, a gordura do animal, o sacrifício do animal. Abel estava nesse processo de oferecer adoração a Deus, oferecer um sacrifício de um animal, estava prestando culto a Deus. A gente olha assim, de maneira curta e grossa, a gente fala, Deus pegou pesado com Caim, né? Gostou do Abel, mandou Caim embora, gostou da oferta do Abel, não gostou da oferta do Caim, que Deus é exigente. Mas eu quero ensinar você a ler a Bíblia com um pouquinho mais de atenção. Olha a diferença.
Diz o versículo 4: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não. Meus irmãos, notem que Deus se agradou antes de se agradar da oferta de Abel, Deus se agradou de Abel. Deus se agradou dele, do seu coração, da sua postura, da sua vida. Antes da oferta, Deus tem interesse no ofertante. Antes da adoração, Deus tem interesse no adorador. Aí a gente entende por que Deus aceitou o culto de Abel e rejeitou o culto de Caim. Porque diz o versículo 5 que ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não olha. Quer dizer que Abel foi adorar a Deus com o coração em dia diante de Deus. Abel foi adorar a Deus com o coração entregue, com a sua vida nas mãos de Deus. Caim provavelmente estava devendo alguma coisa. Tinha algo errado com o coração de Caim. E Deus não se agradou da oferta, não por causa da oferta, por causa do coração. Notaram a diferença? Por que Abel foi citado lá em Hebreus 11? Porque Abel não só estava oferecendo uma oferta, um ritual, um processo de uma vez por semana, você chegar diante de Deus num dia específico, num lugar específico. Não. Abel estava se oferecendo, é o coração na presença de Deus. Deus se agradou de Abel, antes de se agradar da oferta de Abel. Você sabia disso? Que antes de Deus se agradar da tua oferta, o interesse maior de Deus é na tua vida. Antes de Deus se agradar da minha contribuição missionária, da sua contribuição missionária, o interesse dele é no nosso coração. Você sabia disso? Antes de Deus ficar contente com a nossa generosidade, com o nosso coração disposto, grato, né? Aliás, a gente está devolvendo para Deus o dízimo, mas antes de Deus ficar alegre com o retorno do dízimo para a sua casa, Ele está interessado no nosso coração. Esse é o aspecto da adoração, meus irmãos, que eu queria chamar a atenção minha e sua hoje. A fé nos convida a uma vida de adoração, mas que ela não se traduz só em oferta, em sacrifício, mas sim no coração oferecido a Deus. Não é à toa que Romanos 12 nos diz: rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entreguem-se a si mesmos, ofereçam-se como culto, como oferta a Deus. Antes da nossa oferta, o nosso coração. Antes da nossa adoração, a nossa vida nas mãos de Deus. Essa é a expressão de adoração que Abel trouxe como exemplo, que inspira até hoje, mesmo depois de morto, fala e fala muito alto. Porque o interesse de Deus é o nosso coração. A vida de Abel agradou a Deus, por isso a sua oferta foi agradável também. A vida de Caim desagradou a Deus, por isso a sua oferta foi desagradável. Ficou claro? Estão me acompanhando comigo, meus irmãos? Deus aceita primeiro o adorador, depois a adoração. Mais importante que a oferta é o coração do ofertante. Mais importante que o sacrifício de louvor é o coração de quem louva. Mais importante do que o nosso dom oferecido a Deus é o coração nosso oferecido antes do nosso dom. Não é à toa que Mateus 5 declara: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, notem que nem é a gente, hein? Começou o problema. É o irmão que tem alguma coisa com a gente. Mas Jesus orienta. Quando for trazer a tua oferta, lembrou que o irmão tem alguma coisa, deixa perante o altar a oferta, vai,
acerta com o irmão e depois volta. Olha como que isso é importante, meus irmãos. Como que é importante a gente manter o coração diante de Deus em adoração, em entrega, livre de ódio, livre de culpa. Isso é muito importante. Como é que está o teu coração diante de Deus? Tem algo na tua vida que precisa ser resolvido? Para a gente cultivar uma fé que nos leva à adoração genuína, primeiro o coração, depois a oferta, depois a adoração, depois a contribuição, depois o ato, primeiro o coração. Esse é o exemplo de Abel. Para nos inspirar uma fé que adora e adora de verdade. Quando Jesus incentiva a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, ele fala que a nossa adoração tem que ser como? Em espírito e em verdade. É Jesus chamando a gente a fazer isso com o coração, meus irmãos. Primeiro o coração. A base da adoração é a nossa vida com Deus. Por isso eu pergunto, como é que está o teu coração? Se há algo a ser resolvido, coloque isso diante de Deus agora. Não saia daqui sem resolver. Fomos inspirados então por Abel a adoração. Vamos para o segundo exemplo de fé, Enoque. Nós temos aqui em Hebreus 11, a partir do versículo 5, o segundo exemplo de fé. Pela fé, Enoque foi trasladado. Já começa aqui com um termo estranho, né? Trasladado significa, meus irmãos, que ele foi tomado. Deus o tomou para si. Ele não morreu. Opa, como é que funciona isso? É Deus. Como é que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Vocês vão ter que perguntar para Ele. Mas existem pelo menos 2 exemplos de homens que não morreram, não passaram pela morte na Bíblia. Enoque e quem? Elias. Elias também foi levado ao céu numa carruagem de fogo, não experimentou a morte. 2 exemplos de heróis da fé. Enoque, nós não temos relatos com detalhes sobre a vida, sobre o que ele fez. Nós só sabemos que ele viveu uma vida que agradou a Deus. Isso nós sabemos. Temos o relato de Enoque lá em Gênesis, capítulo 5, quando começa a fazer uma genealogia a partir de Adão, chega em Enoque e fala que Enoque foi levado, agradou a Deus, viveu uma vida que agradou a Deus e foi trasladado. Deus o tomou para si. É uma informação totalmente nova que nós temos na Bíblia, mas o que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, é o aspecto da consagração. Qual que é o primeiro? A adoração. Segundo, consagração. Quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos nossa vida nas mãos de Deus, somos selados pelo Espírito Santo, esse novo aspecto aparece na nossa vida, a consagração. O que é consagrar, pastor? A gente tem alguns exemplos na Bíblia. Temos ali em Juízes, temos um exemplo, diz Juízes 17, se eu não me engano, capítulo 17, que um homem chamado Manoá tinha uma esposa estéril. E Deus aparece num sonho para a esposa de Manoá e fala: olha, você vai ter um filho. E esse filho vai ser consagrado, ele vai ser um nazireu. Não vai passar navalha na cabeça, ele não vai ter contato com nada que vem da uva. Ele vai ser um nazireu. E eu vou usar a vida desse menino para libertar o meu povo das mãos dos filisteus. Nós temos ali o quê?
uma consagração. Deus falando, ó, esse menino vai ser consagrado para esse trabalho. Consagração. Nós temos alguns exemplos, né, aqui de dentro da igreja, ou pessoas que a gente conhece, que se consagraram para um trabalho específico, para o ministério. Né? Por exemplo, o pastor Walter, né, quando foi chamado por Deus, se foi uma pessoa consagrada para o ministério pastoral. É um trabalho que nós cremos que tem a ver com o chamado, tem a ver com a consagração. Isso acontece também com o trabalho missionário. Aconteceu aqui com o pastor Alex também, aconteceu comigo, mas nós temos outras pessoas também, consagradas para trabalhos específicos, né? Missionários, são chamados para ir para um determinado lugar. Estivemos aqui poucos dias com o Francis e a Gabi, né, que compartilharam ali o chamado deles de pregar o evangelho para muçulmanos, mundo árabe, mundo islâmico, extremamente desafiador. Eles se sentem chamados, têm convicção desse chamado, para estar ali naquele ambiente difícil. Já pararam para pensar, meus irmãos, o quanto que essas pessoas abrem mão? Isso é consagração. Uma menina jovem como a Gabi, ela abre mão de uma carreira profissional. Ela abre mão de investir em imóveis. Ela abre mão de estar com a sua família. Ela corre o risco de receber a notícia que alguém partiu e ela está lá no Egito, lá em Chipre, na Jordânia, onde eles vão pregar o evangelho. Vocês já pararam para pensar o quanto que essas pessoas que se consagram para o trabalho de Deus, elas abrem mão? Isso é consagração. Temos o exemplo de Sansão. Eu estava falando aqui, nem falei quem que era, né? O menino, é o Sansão. Temos um outro exemplo também, Ana, esposa de Elcana, era estéril também, queria um filho, perseguida pela esposa número 1, número 2, né? E Ana pede um filho a Deus, Deus dá. Qual que é a resposta de Ana? Ela consagra o menino Samuel ao trabalho de Deus. Quando ele nasce, depois de desmamar, ela leva ele lá, pequenininho. Leva a trouxinha de roupa do menino, deixa ele no templo com Eli, entrega e fala, e ele vai trabalhar para Deus. É aqui que ele vai ficar. Consagrou o seu filho. Isso é consagração. Consagração, meus irmãos, implica entrega, disposição em servir a Deus, tão somente fazer a vontade de Deus. Consagração. Isso é consagração. Mas existe um aspecto que é comum para todo aquele que crê. É disso que Hebreus 11 está falando, que é o aspecto do Enoque. A vida do ser humano, ela não é só consagrada a Deus para um trabalho específico, como pastoral, missionário, ou Sansão, ou Samuel como profeta, Sansão como juiz para libertar das mãos dos filisteus. Deus nos chama para uma vida de consagração, uma vida de entrega constante, uma vida de santificação, uma vida para a gente escolher nesse mundo corrupto, viver com Deus e para Deus. Enoque foi consagrado e a sua fé teve destaque não só porque ele foi levado ao céu sem passar pela morte, mas porque ele ousou, meus irmãos, ele ousou num mundo corrupto, num mundo entregue ao pecado. Ele ousou seguir a Deus e tão somente a Deus. Ele se consagrou. E diz a palavra de Deus que isso agradou o coração do Senhor. E o versículo 6 é um versículo que tenta explicar o que significa agradar o coração de Deus. O versículo 6 nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente tem assim uma mínima intenção de agradar o coração de Deus, não para conseguir alguma coisa dele, mas simplesmente porque nós queremos atender os anseios do coração de Deus, é pela fé. Porque é necessário que a gente se aproxime de Deus crendo que Ele existe, que Ele se torna galardoador. Ou seja, eu me aproximo de Deus com convicção de que Ele está aqui e de que Ele vai me sustentar aqui. E no dia que chegar o momento da minha partida, Ele está aqui e Ele vai me sustentar também.
Pois Enoque nem precisou passar por isso, né? Deus se mostrou tão galardoador que concedeu a Enoque a graça de ir para casa sem passar pela morte. Meus irmãos, vida consagrada é expressão de fé. Eu e você precisamos viver nessa perspectiva da adoração, precisamos viver nessa perspectiva da consagração, a nossa vida consagrada nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus, mesmo nesse mundo corrupto, nesse mundo onde a maioria não quer saber de Deus. Nós devemos ousar consagrar a nossa vida, consagrar a nossa casa, a nossa família. No dia que a Ana Júlia e a Helena nasceram, nunca contei isso para elas, inédito aqui. Fiz a mesma oração, olhando as duas no vidro, dentro da incubadora lá, né? Quentinho, eu do lado de fora. Ana Júlia nasceu, estava muito frio. Fiz a mesma oração, olhei para as duas e falei: Senhor, o Senhor me deu a graça de ser pai. Mas eu consagro a vida delas para o Senhor. Elas não são minhas. Dentro da minha limitação, da minha perfeição, eu vou procurar fazer o meu melhor. Mas eu consagro elas ao Senhor. Nós precisamos ter ousadia, meus irmãos, de consagrar não só a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, nas mãos de Deus. Deus tem mais, Ele é galardoador. Se tem alguém que pode proteger os nossos filhos, é Deus. Se tem alguém que pode orientar os nossos filhos, é Deus. Se tem alguém que pode livrar os nossos filhos do mal, das trevas, é Deus. Se tem alguém que pode manter os nossos filhos no caminho da graça, é Ele, não somos nós. A gente contribui, a gente faz o que a gente pode, a gente incentiva, mas quem faz de fato é Ele. Nós precisamos, nesse mundo corrompido, onde ninguém quer saber de Deus, ter a ousadia de consagrar a nossa vida para Deus. Convite para mim e para você: fé, consagração. Fé que leva à consagração. Uma fé consagrada não depende de pessoas. Não depende de pessoas. Se entrega tão somente a Deus. Uma fé consagrada faz de tudo para agradar a Deus. Faz de tudo para agradar o coração do Senhor. Deus não é um ser que precisa ser bajulado. Deus não quer isso. Deus não quer bajulação. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, nós agradamos o coração do Senhor. Nós demonstramos amor, fidelidade. Uma fé consagrada confia no Deus da provisão. E não só na provisão de Deus. Se Ele é galardoador, meus irmãos, então nós confiamos nele, que é o provedor, e não na provisão. Mas a provisão vem. Você já consagrou sua vida a Deus? Entregou todos os seus dias nas mãos de Deus? Quer fazer isso agora? Faça. Somos convidados também a essa perspectiva da fé, a consagração. Por último, meus irmãos, versículo 7, para a gente encerrar. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Notem, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, lembra? A fé é a certeza de fatos que se não veem, a convicção de coisas que se esperam. Noé crendo naquilo que não se vê. Meus irmãos, Noé traz uma nova perspectiva da fé, a perspectiva do serviço. Qual que é a primeira? A adoração. Segunda, consagração. Terceira, serviço. A fé nos chama a servir. E servir dói. Para o ser humano dói. Porque custa tempo, às vezes recurso, custa o nosso emocional, custa investimento da nossa vida na obra de Deus. Serviço é uma perspectiva muito importante da fé.
E Noé inspira a mim e você ao serviço. Diz a Bíblia, quero ler com você. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 6. Rapidinho a gente lê o texto que fala de Noé. Eu não li o do Enoque, né? Olha só, anotei aqui para ler e não li. Depois você lê, capítulo 5, versículos 22, 23 e 24. Você vai ler a respeito de Enoque. Mas nós vamos ali no capítulo 6, quero ler com vocês o versículo 8 e o 9. Diz assim a palavra de Deus: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Meus irmãos, a Bíblia declara que Noé achou graça diante de Deus. Era justo, era íntegro, ou seja, o coração dele estava em dia, né? Uma perspectiva da adoração. Noé andava com Deus. Perspectiva do Enoque, né? De andar com Deus e agradar a Deus. Consagração. Qual que é o próximo passo? É Deus dar serviço. Uma pessoa que descobriu a importância de adorar a Deus, de entregar o coração antes da oferta. Uma pessoa que está consagrando a sua vida, os seus dias, os seus bens. Deus vai dar serviço para essa pessoa. Então saiba, se você quer ser um adorador, uma pessoa consagrada, Deus vai botar você para trabalhar. Deus vai colocar você e eu para a gente trabalhar. Quem teme a Deus, anda com Deus, ele dá serviço. Ele dá serviço. Assim foi com Noé. E Hebreus 11 declarou aqui a fé do Noé, que recebeu uma tarefa impossível. Uma tarefa impossível só podia ter vindo do Deus dos impossíveis, né? Ele é o Deus dos impossíveis. Nós somos pessoas limitadas. E o que Noé fez? Deus falou para ele, construa uma arca. Deu aí umas dimensões colossais, um negócio, um transatlântico. Era grande, e era grande. Sabe quanto tempo Noé demorou para construir a arca? 120 anos. Ah não, pastor, Noé viveu mais de 900, fez falta não. Meus irmãos, a questão não é a quantidade. A questão é o coração, é a disposição, é a adoração, é a consagração, é querer servir. Se Deus tivesse feito junto com Noé a arca em 10 anos, Noé teria feito. Se fosse gastar 250, 300 anos, Noé teria feito. A questão não é a quantidade. A questão é nós estamos dispostos a servir a Deus. Deus chamar a gente para uma tarefa difícil, impossível. Qual é a nossa disposição? Qual é o nosso tempo? Senhor, está complicado. A rotina aqui está puxada, né? Vai na casa do fulano. Mas que hora que eu vou na casa do fulano? Entende, meus irmãos? A questão é a disposição, não é a quantidade de dias. Noé foi tido como um herói da fé, porque ele andava com Deus, Deus deu serviço, Deus mandou construir um negócio muito grande, colossal, um transatlântico para os bichos. Deus estava planejando aí um cruzeiro para Noé, a sua família e os bichinhos. Mas na verdade Deus estava trazendo juízo para um mundo pecador. Noé obedeceu, construiu a arca. Entrou na arca, salvou a si e a sua família. Serviu a Deus. Noé trabalhou. Noé creu no plano de Deus e executou o plano de Deus. Essa é a questão, meus irmãos. A gente está com a agenda tão cheia, que a gente não tem tempo para os planos de Deus. Esse é o problema. Mas Noé se dedicou seus anos, seu tempo, sua saúde, para atender integralmente ao anseio do Senhor. Deus chama a gente para servir.
É lógico que Deus vai chamar a gente para servir no contexto que a gente vive. Pode ser que chame alguém para uma mudança grande, para fazer algo grandioso, maravilhoso, fantástico, como Noé. Mas é um chamado específico, mas chama a mim, chama você, mesmo na nossa rotina, mesmo na profissão que a gente escolheu, mesmo no ambiente que a gente vive, no ambiente que a gente mora, Deus nos chama para servi-lo. Se o adoramos, se nos consagramos, nós não podemos negar o serviço. Precisamos colocar a nossa vida, nosso coração à disposição do Senhor. Sua vida está à disposição de Deus? Até onde você está disposto a ir para servir o Senhor? Eu acredito que as nossas conversas com Deus tinham que ser umas conversas assim um pouco mais sérias sobre isso. Senhor, o que nós vamos fazer? Aonde nós vamos agir? Como atuar na vida de alguém? Eu vou precisar investir o quê? Tempo, saúde, emoção, recurso financeiro. Nós devíamos ter algumas conversas mais sinceras, profundas com Deus sobre a questão do serviço. Precisávamos. Deus precisa saber que a nossa vida está à disposição. Gosto muito do texto, meus irmãos, lá de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Elias está quase sendo levado ao céu. Sabe o que Elias fala para Eliseu? Elias diz assim para ele: pede, o que você quer? O que você quer que Deus te dê? Sabe o que Eliseu fala? É surpreendente a resposta dele. Ele diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Sabe qual que é a resposta de Elias? Dura coisa pediste. É como se Elias estivesse dizendo assim: menino, olha, você não sabe o que você está pedindo. Porque se você está pedindo porção dobrada do Espírito, se você está pedindo para Deus usar a tua vida, te prepara. Ele vai usar. Se você está colocando a tua vida à disposição de Deus, pedindo para Deus: Senhor, abre portas, eu quero agir em teu nome, te prepara. Deus vai usar a tua vida. Por isso, nosso coração tem que estar em dia, meus irmãos, como adoradores. Por isso, a nossa vida tem que estar consagrada, e Deus vai usar. Se a gente nem adorando a Deus com coração sincero não estamos, muito menos consagrados, como é que Deus vai nos usar? Essa é a perspectiva da fé, do serviço, coração disposto. Esse texto de Elias e Eliseu, essa conversa, esse diálogo, é impressionante. Dura coisa pediste. Então saiba disso. Se hoje a palavra de Deus está te chamando para servir, você vai sair daqui com o coração alegre, disposto, animado a servir, te prepara. Deus vai te usar. Amém? A adoração, consagração e serviço são expressões da fé verdadeira. Deus nos chama com um coração sincero, humilde, entregue, antes da nossa oferta, antes do nosso louvor, antes da nossa adoração. Deus quer a nossa vida. Exemplo do Abel. Enoque foi levado ao céu, viveu uma vida consagrada, agradou a Deus, confiou a sua vida nas mãos do galardoador, aquele que tudo pode, tudo faz, aquele que nos mantém. Nós cantamos que Deus nos mantém, não cantamos? Pois se cremos nisso, consagramos a nossa vida a Ele, entregamos os nossos dias nas mãos de Deus. Mas a fé nos chama a servir. Tão importante quanto a adoração e a consagração é o serviço. Disponha a tua vida, teu tempo, teu dom para servir a Deus, para alcançar novas pessoas, para ministrar corações, para falar do amor de Deus,
para demonstrar solidariedade, amor, aplicar justiça onde há injustiça, abençoar pessoas que estão precisando, ser luz onde há trevas. Se você estiver disposto a fazer isso hoje, meu irmão, minha irmã, prepara, Deus vai te usar. Eu creio. Vamos orar? Quero orar com você sobre essas perspectivas da fé, sobre isso que a palavra de Deus nos chama a atenção, esses exemplos de fé que nos inspiram. O exemplo de Abel, que nos chama a uma vida que adora. Adora primeiro entregando o coração, depois demonstrando isso em atos. Vida de Enoque, vida consagrada. Eu não garanto que você não vai passar pela morte, isso eu não posso garantir. Mas que o Deus galardoador vai te sustentar, isso a palavra de Deus nos garante. Então consagre a sua vida ao Senhor. Coloque os teus dias nas mãos do Deus galardoador. Mas o convite da fé também é para o serviço. Deus pode nos dar tarefas difíceis, aos nossos olhos impossíveis. Mas nos basta, o que basta, meus irmãos, é o coração disposto. E Deus usa, Deus faz, Deus dá condições, ferramentas, capacita, instrui. Então coloca a tua vida a serviço do Senhor também. Pai, nós queremos adorar o Teu nome, Senhor Deus, não só com as palavras, não só com a nossa boca, adorar com a nossa vida, Pai. Adorar colocando o nosso coração, nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Pai. Toma o nosso ser como oferta de adoração, Pai. Se há alguém com o coração impedido, coração triste, amargurado, talvez com ódio, ira, culpa, ajuda essa pessoa hoje, Senhor Deus, a se livrar disso e se colocar diante do Senhor como um verdadeiro adorador. Também queremos nos consagrar, Pai. Toda a nossa vida, a nossa história, entregue nas Tuas mãos. Caminhar nesse mundo difícil, nesse mundo que foge do Senhor, mas nós cremos na Tua providência. Cremos que Tu és o galardoador. Cremos que nós teremos o necessário, Pai. Por isso, se tem alguém aqui que ainda não se consagrou, não consagrou a sua vida, a sua família, os seus filhos, os seus bens, tudo aquilo que tem, e faça isso agora em nome de Jesus. Entregue o seu coração, a sua vida, se ofereça como sacrifício diante do Teu altar. Ajude essa pessoa, Pai, a se consagrar em nome de Jesus. Mas nós queremos Te servir também. Oh Senhor, como é difícil. Como é difícil, Pai. Nós queremos controlar a agenda. A agenda é Tua, Pai. Dá-nos a graça de servir ao Teu reino, de fazer parte do plano da salvação. Dá-nos a graça, Pai, de abençoar vidas de pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco. Usa as nossas vidas, nós queremos Te servir, Pai. Da maneira como o Senhor quiser. Usa-nos, em nome de Jesus. Amém.